Bom, pessoal, o que eu vou estar apresentando, né, é uma das coisas que eu busco pesquisar para fundamentar meu trabalho e também que norteia, né, a nossa ação na escola. Eu optei por uma apresentação que não fique muito preso ao academicismo de ficar citando o autor, mas sim trabalhar sobre alguns pontos que eu acho importante do artigo aqui apresentado. Para começar, como característica minha, sempre buscar a provocação para a reflexão, eu apresento para vocês um livro que não está nas referências, que foi o último que eu li, Desobedecer, do Frederic Gross, do editor Umburgo. Muito bom. E queria fazer uma citação de um excerto dele. A ideia mestra é dizer que, desde o pecado original, o ato de orgulho sensato, a afirmação demente do eu, o caminho da salvação passa pela humildade, ser sempre inferior a qualquer pessoa, pela sujeição, nunca agir segundo sua própria vontade, pela iluminação, empenhar-se em estipar a raiz de qualquer afirmação pessoal. Esse livro trata de um assunto muito importante, que trata também, de uma certa forma, sobre educação. A educação que está sendo pregada, ainda mais num momento de crise. Você pode passar o primeiro? Nesse momento atual que a gente vive um ataque de uma onda fascista, que se esconde atrás de paradigmas de falsa moral, em nome de Deus, em nome disso, em nome daquilo, e está atacando de forma veemente e violenta a educação. Por quê? Porque eles querem impor a educação como uma forma de obediência aos valores cristãos. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Como eu vou estar citando o autor, eu vou deixar claro o meu posicionamento e a minha influência. Então, todo o meu trabalho está pautado em base em 3 autores: Karl Marx, em especial no livro 1 do Capital, Paulo Freire, óbvio, e Victor Henrique Parra, que eu acho, na minha modesta opinião, o principal autor que fala sobre administração escolar. E também um marxista, um grande marxista. Nesse momento que a gente vê aqui no site do Cinesp, as empregadas de luta contra coisas que ferem conceitualmente a educação. A escola sem partido. Hoje nós temos a cívico-militar que o Estado acena com adesão. E o homeschool, que eu acho que saiu esses dias uma matéria do Cinesp falando do mal que isso é na questão de da violência e da exclusão, porque a gente pede a sociabilização. Tá? A gente tem que pensar, então, qual que é o papel da educação. A quem serve a educação. E como ela se faz a educação quando um objeto social de emancipação. A educação, ela não pode ser segmentada como de uma forma, eu não sei como classificar sem ser ofensivo, um autor muito conceituado, de forma rasa, faz um depoimento numa rádio, falando que escolarização é uma coisa e educação é outra, fragmenta. E eu estou falando do grande Mário Sérgio Cortella. Educação não dá para dividir, ela soma. Educação se faz necessária no desenvolvimento humano do ser. Educação é um direito social, um direito humano básico. E aí é importantíssimo que ela seja pública, que ela não seja um comércio, uma base de lucro, de mais-valia. A educação, ela apresenta características fundamentais. Quando a gente faz análise dela enquanto trabalho, a partir dos valores marxistas, nós temos um objeto de trabalho. Qual é o nosso objeto de trabalho? Não é o aluno? Quais são os nossos instrumentos de trabalho? Quando a gente perde a capacidade de buscar nossas bases científicas, nós fazemos aquilo que qualquer um faz sem fazer educação.
se prende a giz, lousa, saliva e um roteiro, um currículo empobrecido, limítrofe, que hoje, com esses projetos, visa tirar a capacidade reflexiva, crítica do educando. E a força de trabalho. De quem que é a força de trabalho? Professor? Sim. Mas é aí que vem a especificidade da educação. O professor não é o único trabalhador. Por quê? Se trabalho é uma atividade destinada ao fim, qual que é o fim da educação? Não é a apropriação do conhecimento historicamente produzido pelo homem, na emancipação desse indivíduo enquanto humano histórico, com maior capacidade de convívio social, de cumplicidade, de parceria e solidariedade, e que para isso a cultura se faz importante? Mas quem que transforma a personalidade do aluno é o professor? Bom, se a gente acredita nisso, a gente tem que rasgar tudo que foi escrito por Freire, principalmente por Paulo Freire, e tantos outros autores. Quem faz essa transformação é o próprio aluno. O aluno é o trabalhador disso. E por isso o trabalho do professor tem uma especificidade ímpar a qualquer outro trabalhador. Isso o grande Victor Faro traz no último livro dele. O professor, ele precisa entender, gostar e saber como amparar, mediar esse processo de envolvimento, motivando o aluno a querer saber, como Freire disse, para poder ter o seu máximo desenvolvimento. Esse máximo é de fora individual, por conta de estímulos que ele tem, de possibilidades. Por isso a educação é social. Porque nas situações que nós temos, na situação que nós vivemos, nós restringimos a capacidade de um aluno se desenvolver. Se eu estou falando que o aluno é autor disso, ele é o protagonista dessa ação. E a gente tem que entender o aluno, como o Freire disse, enquanto sujeito. Essa educação é a atualização histórica. Ou alguém tem dúvida disso? A cada momento a gente precisa. Por isso que a gente tem processo de formação continuada. Por isso que a gente precisa estudar. Porque não dá para ficar com as práticas pré-Anísio Teixeira e colocar como verdade. Por que eu trago aqui Anísio Teixeira? Porque foi o primeiro a falar do mal, do malefício, de uma arma adorada por muitos que estão na educação, a reprovação escolar. Anísio Teixeira traz que era necessário se vencer isso através da aprovação automática, não era nem da progressão continuada. Já trouxe para vocês a questão do educando enquanto sujeito e enquanto trabalhador do desenvolvimento da sua personalidade humana, e principalmente do papel do professor. Se o professor não for hábil, se o professor não for, claro, se não for político, na forma mais plena da palavra, ele vai ser capaz de fazer seu trabalho? Ele vai ter condições de ajudar o aluno a plasmar a sua nova personalidade, o engajamento dele numa sociedade melhor? Que nós fracassamos, nós já visto todas as práticas que tem aí. Quem está acompanhando viu que teve uma reunião na Europa agora, aonde a dona da goiabeira foi para lá, aonde a fala de um deles é a supremacia branca, falando que precisa aumentar a reprodução dos brancos, porque a Europa está sendo ocupada por outros. E na imbecilidade servil de um governo que aí está, se esquece que, como o grande Darcy Ribeiro chama, nós somos um povo de ninguém. Por que ninguém? Porque nós não somos brancos, não somos pretos, não somos amarelos, não somos vermelhos. Somos miscigenados. Essa é a característica do povo brasileiro. Ou seja, tudo aquilo que é negado, que nos conceitos nazistas é o de mais impuro. O nosso calar, o nosso não agir, o nosso não pensar, o nosso negar a ação política, negar o dever social da educação, impõe isso. Impõe essa verdade à nossa sociedade, aos nossos alunos. Boa parte de nós trabalha em regiões periféricas, como eu, na cidade de Tiradentes. Ele já tem muita negação, muita violência.
nos cabe fazer eles serem aptos a sonhar com condições de vida mais dignas, mais humanas, mais justas. Nosso papel não é prepará-los para o trabalho, é prepará-los para a vida. Porque preparar para o trabalho, deixa o que o Frederico diz, é preparar para aceitar a submissão ao seu empregador. Ele é superior, relações verticais. A escola necessita de relações horizontais. Para encerrar a minha fala, enquanto parte central, se eu estou falando de gestão democrática, qual que é o papel da equipe gestora, do diretor? Ser o gerente nesse processo? Se curvar às orientações e determinações de uma estrutura hierárquica? Ou ser um agente político de sua comunidade? E enquanto agente político, cabe a ele, no meu conceito, e aqui eu gostaria até que se pudesse nesse espaço, mas não cabe, que a gente pudesse ter um embate de ideias, porque eu acho que isso enriquece, porque ninguém traz verdade, traz posições, oportunizar, articular, fundamentar e estruturar condições. Um professor, ele tem que ser um educador. E pelo que rege a lei, o diretor é o professor. Então, portanto, um educador. Conceito e trabalho que nós não podemos negar. É nisso que a gente tem que fazer. O diretor é um agente político, como a educação é um instrumento político para uma sociedade se construir equitária, justa. É essa a provocação que vim fazer a vocês. É isso que eu gostaria de tentar oportunizar a vocês a refletir. Volto a falar, não trago verdades. Trago conceitos, os meus, o que me fundamenta, o que rege o meu trabalho. Filhos de professor, como eu sou, pai com 90, minha mãe com 83, que inventaram a ditadura, que está na educação por opção, não por falta de opção, não é porque eu queria fazer um outro curso, enfim, e que me titulo, não como pesquisador, não como diretor, como professor apenas, mas como militante, porque a educação requer a militância, não o sacerdócio, a militância para uma educação pública de qualidade, que é nosso dever enquanto profissionais e direito dos nossos alunos. Obrigado.